Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje eu estou com um convidado especial. Do outro lado da linha, Diogo Quitério. O Diogo trabalha no ICE e ele é coordenador da Força Tarefa de Finanças Sociais. Tudo bom, Diogo? Oi, Vitor, tudo bem? Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar sobre essa nossa agenda de finanças sociais e negócios de impacto. Hoje o Diogo tomou aqui o lugar que a Andressa faz todos os dias e hoje ele será o meu companheiro nesse podcast, né, Diogo? Responsabilidade, grande responsabilidade. Diogo, vamos começar então pelo início. Da onde surgiu, qual que é o cenário que surgiu a Força Tarefa de Finanças Sociais? Por que surgiu isso? E depois, para quem não está entendendo ainda, a gente vai explicar um pouquinho o que é a Força Tarefa. Bom, Vitor, a Força Tarefa trabalha com duas crenças. Uma primeira é que existem modelos de negócio que conseguem resolver problemas sociais. Até alguns anos atrás, a gente delegava a resolução de problemas sociais ou para uma agenda do governo, com as suas políticas públicas, ou para uma agenda de filantropia, né, do investimento social privado das grandes empresas. O que acontece é que o contexto social hoje ele é tão complexo, né, os desafios, os problemas de saúde, educação, moradia, eles são tão interconectados que a gente precisa de mais recurso e mais atores trabalhando para a resolução desses problemas. Então, a Força Tarefa acredita que existem hoje modelos de negócio que podem resolver problemas sociais e esses modelos de negócio conseguem atrair um capital novo para esse campo social. A gente deixa de falar especificamente em doações, na filantropia, para tentar atrair um capital que hoje estava concentrado no investimento em grandes empresas para trabalhar com empresas que têm na sua missão a resolução de um problema social. Então a gente trabalha com contexto social complexo, com tecnologias inovadoras, com a existência de capital e de pessoas que estão mobilizadas para gerar impacto, mas também com uma perspectiva de negócio e principalmente com uma agenda coletiva, porque as pessoas entenderam e as organizações estão entendendo que elas precisam trabalhar em conjuntos para resolver esses problemas coletivamente. Legal. Você falou um ponto bem interessante a respeito dessa divisão de águas que era até pouco tempo atrás da filantropia ou então da agenda do governo, né? O que a gente sempre fala aqui no Inova, né, que a inovação social ela não é só aquela inovação focada no... como que a gente pode dizer? Na pobreza, no coitadinho, na filantropia, né? A gente percebe que muitas vezes quando a gente fala inovação social, a primeira palavra que vem na mente das pessoas é a filantropia. E com a força-tarefa, a gente está falando de modelos de negócio, né? Modelos de negócio, ou seja, uma empresa, um produto, um serviço, que ao mesmo tempo que ele está fazendo uma mudança sistêmica numa questão social, ele também está ali recebendo aporte, né, seja de dentro de uma empresa, de um investimento, enfim. Você acha que hoje o Brasil já consegue ver essa diferença ou você ainda acha que essa questão que eu falei, quando a gente fala de inovação social, vem ainda a filantropia, eu não posso ganhar dinheiro com nada que for social? Porque no fim das contas, quando a gente fala aí da força-tarefa e desses modelos de negócio, né, a gente tá falando realmente de empresas que tem que se manter, né? Pode ser uma startup, pode ser uma empresa maior, ela tem que manter ali os custos de um funcionário, por exemplo. O pessoal não tá ali trabalhando só como voluntário, né? Bom, Vitor, o campo das finanças sociais e dos negócios de impacto é um campo relativamente novo. Então, existem uma série de conceitos em formação e muitas zonas cinzentas dentro desses conceitos. Na perspectiva da força-tarefa, os negócios de impacto são organizações que têm uma missão explícita de resolver um problema social, mas também tem uma lógica econômica. Então, ela comercializa produtos e serviços que permitem que ela gere uma rentabilidade financeira que pode ser tanto reinvestida na empresa, quanto pode ser devolvida para potenciais investidores dessa empresa. Contudo, o modelo jurídico desse modelo de negócio não precisa ser necessariamente de uma empresa. Você tem ONGs, você tem cooperativas que também podem ter características de negócios de impacto. O mais
importante é a gente, de fato, ampliar a cadeia de impacto que essas organizações geram. Então, eu estou falando ao mesmo tempo de uma ONG local que tem uma estratégia de geração de renda, mas ainda tem um impacto bastante local, mas também estou falando de empresas que estão hoje constituídas em laboratório, que estão repensando a forma, a partir da nanotecnologia, de você purificar a água ou como você estruturar uma carne dentro do laboratório para resolver o problema de fome do mundo. Então, vocês têm perspectivas de impacto muito diferentes. Nisso, para a força-tarefa, a inovação pode estar tanto na tecnologia do produto e do serviço, quanto no próprio modelo de negócio da empresa. A gente tem alguns modelos de negócio, alguns exemplos de negócios de impacto que estão fazendo, por exemplo, reformas em casas da periferia. O serviço de reformar casas da periferia não é um serviço novo, mas o modelo de negócio de você atrelar um projeto técnico com kits de reforma, com produtos e serviços de qualidade e microcrédito que facilita o financiamento desse serviço, é um modelo de negócio inovador. Então, o que a Força-Tarefa de Finanças Sociais busca é ampliar o número de negócios de impacto, dar visibilidade para esses negócios de impacto, ao mesmo tempo em que a gente busca atrair capital interessado em apoiar, investir, financiar essas soluções inovadoras. Falando de um jeito mais leigo, a Força-Tarefa ela faz o meio de campo aí entre esses projetos e os investimentos, vamos assim dizer? Não, o papel da Força-Tarefa é identificar e acelerar temáticas estratégicas que conseguem fortalecer essa temática de finanças sociais e negócios de impacto no Brasil. Então, a Força-Tarefa surgiu em 2014 e durante 2 anos nós ficamos focados em fazer um grande mapeamento do que seria esse campo no Brasil. Então, constituímos uma visão de ecossistema, e aí eu vou sugerir para vocês a leitura de alguns materiais nossos, onde fica claro como diversos atores estão sim dialogando com o ecossistema de finanças sociais e negócios de impacto, como grandes empresas, governos, empreendedores, incubadoras aceleradoras. Então, a gente foi tentar levantar qual era a cara desse ecossistema, quais seriam as atividades, as funções de cada um desses atores, qual era o montante de dinheiro que já existia em 2014 que poderia receber o carimbo de finanças sociais como sendo um recurso que estava sendo direcionado para gerar impacto com rentabilidade financeira. E aí eu acho que o principal marco da Força-Tarefa foi em outubro de 2015 o lançamento de uma publicação onde oferecemos 15 recomendações para fortalecer a agenda de finanças sociais e negócios de impacto no Brasil até 2020. Essas recomendações foram criadas a partir de consultas a diversos atores do campo, então falamos com professores, falamos com empreendedores, falamos com fundos de investimento, falamos com Sebrae, BNDES, governo, e a partir dessa leitura nós sintetizamos em 15 recomendações. E cada uma dessas recomendações tem metas muito claras que direcionam esforços de diversos atores do campo, que a gente chegue em 2020 com um ecossistema bastante maduro que permita o fortalecimento e o surgimento de modelos de negócio que resolvem problemas sociais, atrelados a políticas públicas, atrelado às grandes empresas, atrelado a formações dentro de universidades. Então, a gente tem que pegar essa agenda e olhar, e ter um olhar bastante integrado para estratégias que poderiam ser usadas para fortalecê-las nos próximos anos. Você falou um ponto interessante a respeito da academia, né? Eu queria dar uma passadinha rápida nos 15 recomendações, mas a gente vai deixar todos os links que o Diogo está sugerindo, a gente vai deixar aqui tanto no post do Inova Social quanto no podcast. Então, mas antes eu queria falar um pouquinho, Diogo, do papel da academia, tá? E a gente vai aí repassar rapidinho desses 15 pontos. Você falou da academia. Hoje eu vejo que muitas vezes a academia está voltada para a própria academia, tá? E vocês estão levando como recomendações da academia também ser um fator de transformação para esse público que está entrando no mercado de trabalho, né? Que em 2020 vão ser pontos atuantes desse cenário de finanças sociais, né? Como que você vê, você acha que ainda há uma mudança
necessária uma mudança muito grande da academia ou eles já estão entendendo essa necessidade? Olha, Vitor, existe um desafio da academia de poder oferecer formações e competências mais empreendedoras para os seus alunos, né? Eu acho que países mais desenvolvidos têm essa característica muito forte de preparar profissionais para se inserir no mercado de trabalho formal, mas também dá a possibilidade, estimulá-los de que eles tenham um engajamento empreendedor, para que eles busquem criar soluções próprias ou se juntar em grupos para, de fato, empreender modelos de negócio. Em todo caso, o que a gente tem acompanhado é cada vez mais uma demanda crescente vinda de alunos para buscar soluções que consigam atrelar uma carreira profissional bem-sucedida com um propósito pessoal, né? Então, os alunos têm demandado dos professores cada vez mais uma agenda de empreendedorismo e uma agenda de empreendedorismo social. Mas o que tem se acompanhado nos últimos 10 anos é a junção daquele sonho entre ganhar dinheiro e mudar o mundo. Eu acho que os modelos de negócio de impacto conseguem responder a isso. E o que a universidade tem feito, de uma certa forma, correndo atrás dos alunos, é buscar estruturar algumas matérias que consigam explicar o que é o campo do empreendedorismo, instrumentalizar o aluno para, de fato, ter experiências de empreendedorismo e, na medida que a universidade consegue conectar essa energia empreendedora aos desafios de uma comunidade, aos desafios do Brasil, aos desafios do mundo, eu acho que, naturalmente, essa energia empreendedora passa a ser aplicada na resolução de um problema social. Então, o que a Força Tarefa tem acompanhado é uma série de universidades que têm feito atividades de extensão que conectam que tiram os alunos da escola e levam os alunos para a comunidade para que eles sintam na prática quais são os desafios de saúde, de moradia, de tratamento de água, esgoto, de mobilidade urbana que essas comunidades enfrentam. E aí isso, de uma certa forma, é um processo de sensibilização para que os alunos consigam, na prática, propor soluções que vão resolver esses problemas. Então vamos falar um pouquinho a respeito dessas 15 recomendações. A gente vai passar aqui rapidamente em algumas, outras a gente dá uma aprofundada aqui. Bom, a primeira delas, né, é o investimento de indivíduos de alta renda em produtos financeiros de alto impacto. O que isso quer dizer, né? Quer dizer, a gente pode chamar dos ricos investindo em produtos financeiros que tenham um impacto na sociedade, né, Diogo? As recomendações da Força Tarefa, Vitor, elas, de uma certa forma, posicionam diversos atores do campo sobre a forma com que eles deveriam atuar. No caso da recomendação 1, o que a gente sugere é que os indivíduos de alta renda, e aí a gente está falando tanto de indivíduos de fato milionários, bilionários, ou até qualquer indivíduos que tenham, que façam investimentos, para que eles façam uma provocação para os seus bancos, para os seus agentes financeiros, para saber aonde está sendo aplicado o seu recurso, né? Quando os bancos promovem fundos de investimento, a gente não sabe exatamente se esse recurso está indo para a cadeia A ou para a cadeia B, ou qual é o comprometimento desses investimentos em, de fato, melhorar o mundo. Então, o que a gente tem observado é que cada vez mais, movidos por propósito e também movidos pela perspectiva de gerar retorno com modelos de negócio que resolvem problemas sociais, nós temos indivíduos de alta renda que estão provocando os seus bancos a se posicionarem, a dizer de fato para onde está indo esse recurso e qual o comprometimento, além de risco e retorno desse recurso, em gerar impacto proativamente. Então, intencionalmente, né? Então, a gente tem dialogado com diversos bancos para que eles passem a oferecer outras soluções de investimento para os seus correntistas que estejam alinhados a uma agenda de impacto. Legal isso. Legal porque a gente coloca fator transformador na mão de um grande empresário, de uma empresária, um milionário, onde ele possa investir, que é uma coisa que ele já faz normalmente, só que ele vai investir e esse dinheiro pode ter um impacto social, né? Exato. E o desafio é explicar para eles que a gente não está mexendo no bolso de doação. A Força Tarefa reforça diariamente a importância da filantropia
para estruturar agendas sociais no Brasil. A gente não está competindo com esse recurso. A nossa ideia é competir com o recurso que ele direcionaria para investimento de uma grande empresa. O que a gente está dizendo é que, se existe uma empresa que está trabalhando uma solução de combustíveis fósseis, existe uma outra empresa que está trabalhando uma solução na área de saúde, uma solução na área de educação, na área de microfinanças, que está beneficiando diretamente a melhoria de vida de populações de menor renda, e que esse negócio também é um investimento rentável, e para que esse investidor tenha a possibilidade de decidir se ele prefere investir no recurso, no fundo A ou no fundo B, olhando todas as variáveis de risco-retorno, mas com a variável adicional de impacto social que esse recurso pode gerar. E muitas vezes a gente esquece que essa rentabilidade ela pode ser igual ou até maior do que, por exemplo, o combustível fóssil, né, que você deu o exemplo. Bom, o segundo, ele é, para mim, pelo menos, ele é super lógico, que é o protagonismo das fundações e institutos em finanças sociais. Eu acho que eles são hoje a ponta da lança nas finanças sociais, até porque a gente já está inserido num cenário comum, né, pra gente, vamos assim dizer, que são as fundações e os institutos, eles estão ligados diretamente em algum impacto social, né? Para a Força Tarefa, nós sempre vimos os institutos e fundações como protagonistas da inovação social. Eles têm um recurso que, em geral, é direcionado para a área social, mas um recurso que talvez seja mais tomador de riscos, que seja mais voltado para fomento de ecossistemas, fomentos de conteúdo, para prototipar, para pilotagem de formatos inovadores. Então, a provocação que a Força Tarefa fez foi para que os institutos e fundações passassem a direcionar 5%, 10% do seu recurso para o campo de finanças sociais, para que eles fossem testando formatos diferentes de atuar sobre o contexto social. Então, ao invés de direcionar todo o seu recurso para financiar projetos próprios ou para financiar ONGs que não têm estratégias de geração de renda, para que parte desse recurso pudesse ser direcionado para fundos de investimento de impacto, ou para fundos sociais, ou para negócios, ou para organizações que têm como modelagem econômica uma perspectiva de gerar renda. E isso é importante até pensando na própria sustentabilidade financeira dessas organizações. Os modelos de negócio não são para todas as agendas. Você tem projetos na área de direitos humanos, na área de cultura, que dificilmente vão conseguir se estruturar como modelos de negócio, e não tem demérito nenhum nisso. As políticas públicas e as estratégias de filantropia das grandes empresas e dos indivíduos de alta renda vão continuar financiando essas soluções, mas algumas dessas soluções podem sim ser provocadas para criar estratégias de geração de renda própria, mas eles precisam de um empurrão inicial, e os institutos e fundações podem oferecer o capital que vão ajudar o amadurecimento dos modelos de negócio nessas organizações. Quando a Força Tarefa discute inovação social junto com governos, grandes empresas, o mais importante, a mensagem importante que a gente gosta de deixar é que existe uma curva e espaços para atuações muito diferentes em inovação social. Existem pessoas que estão produzindo conteúdos, fomentando debates, tem organizações que estão fomentando soluções pequenas que ainda estão em processo de prototipagem. E você tem grandes empresas que estão testando modelos mais inovadores e disruptivos que vão gerar mudanças sistêmicas, mas toda essa cadeia precisa ser fomentada, precisam ter atores que se responsabilizam, são especializados por isso. Então, quando você vai para uma grande empresa para discutir inovação social com eles, talvez eles estejam menos na parte conceitual e já estão testando na prática uma série de soluções que têm sim um impacto social e ambiental fortíssimo, mas eles não se apropriam tanto desse discurso para se integrar numa agenda maior de uma universidade que está discutindo como resolver um problema semelhante, ou uma pequena startup que já tem uma solução, ainda que embrionária, em caráter de crescimento, que
pode conversar com essa solução maior dentro de uma grande empresa. O que a Força Tarefa faz é conectar esses atores no mesmo espaço para que eles se enxerguem dentro de um ecossistema de impacto e passem a trocar competências, recursos dentro dessa cadeia de inovação. Porque se a academia está fomentando conteúdo, ela também tem que estar em contato e sistematizar as informações dos aprendizados das grandes empresas ou dar visibilidade para os pequenos modelos de negócio que têm sim soluções inovadoras e promover espaços de discussão, e as incubadoras e aceleradoras devem fomentar esses negócios e conectá-los com potenciais investidores. Então existe um arranjo dentro desses atores do campo que precisa ser fomentado para que a gente entenda que a solução não vai partir de um dos atores, mas vai partir dessa troca, dessa conexão, da potência dessa inteligência coletiva. A gente basicamente falou aí de 3 ou 4 recomendações, mas eu queria voltar aqui num ponto que vocês dão como recomendação, que é o uso do subcrédito social do BNDES para negócios de impacto. A gente sabe que a gente está num cenário de muita discussão política e tudo mais, não vem ao caso a gente entrar nesse ponto, mas uma coisa que eu acho que principalmente as startups esquecem, que existe ali um subcrédito do BNDES que dá para ser usado, né? E é legal ver como uma recomendação essa busca por isso, né? Eu acho que é importante, porque muitas vezes as startups elas ficam naquela loucura da busca do investidor de ouro, vamos assim dizer, o investidor mágico, né? E existem outras alternativas, né? A Força Tarefa de Finanças Sociais tem buscado dar visibilidade para as diversas fontes de capital que poderiam financiar os modelos de negócio de impacto. Então, o BNDES, através da sua linha de subcrédito, é um desses modelos. Falando especificamente dessa linha, quando uma grande empresa vai tomar um investimento para fazer uma grande aquisição, uma obra, o BNDES sugere fortemente que 1% desse recurso seja direcionado para fomentar ações sociais de desenvolvimento de comunidades onde essa grande empresa atua. Só que, em geral, até por uma questão de facilidade de monitoramento desse recurso, o BNDES, de uma certa forma, sugere que esse recurso seja aplicado no fomento de obras locais. Então, construção de postos de saúde, reforma de escolas, construções de centros esportivos, melhorias de rodovias, porque isso beneficia diretamente a comunidade. O que a Força Tarefa tem dialogado com eles é que alguns municípios eles estão com as suas contas quebradas e construir um equipamento novo pode onerar esse município e ser e não ser diretamente um benefício, porque às vezes esse prédio pode ficar fechado, ele não tem condições de manter esse novo equipamento. E potencialmente investir no modelo de negócio de impacto pode ser uma solução mais eficiente para alguns contextos. E aí a gente tem um exemplo da CPFL, que através do subcrédito social conseguiu oferecer a ferramenta da Geek, que é um aplicativo que ajuda alunos a estudarem para o Enem, em todas as escolas do município de Araraquara. Então, o que a gente tem acompanhado agora é qual tem sido o benefício que essa solução ofereceu para o município de Araraquara e, eventualmente, até fazer um comparativo de como essa solução foi uma composição interessante junto com uma solução de reformar uma escola em Araraquara. Então, existem estratégias diferentes que podem compor na atuação de uma grande empresa dentro do contexto social. E o BNDES está testando junto com a gente se o subcrédito é uma dessas ferramentas. Diego, então, legal. Fazendo um salto aqui, eu queria falar um pouquinho sobre o papel das grandes empresas e dessa integração também do governo federal. Como que vocês veem que vai funcionar isso? A Força Tarefa de Finanças Sociais brasileira foi inspirada em experiências muito bem-sucedidas
que já ocorreram no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Canadá, que têm as suas forças-tarefas locais, que tiveram a mesma trajetória da força-tarefa brasileira. Estudaram o ecossistema, refletiram sobre recomendações e passaram a estimular, a fomentar a implementação dessas recomendações. Em todos esses países, o papel do governo foi essencial para o fomento do campo. Em geral, eles costumam colocar o governo em 3 chapéus. O governo como comprador de soluções de negócios de impacto. Então, aí, no contexto brasileiro, dá para citar diretamente a importância dos governos municipais conhecerem os negócios de impacto e passar a contratar, apoiar, comprar essas soluções como uma solução complementar às próprias políticas públicas municipais. Então, existem hoje uma série de soluções na área de educação que ajudam alunos a melhorar a sua taxa de aprendizado, estratégias de saúde que ajudam a organizar as filas ou a prestação de serviços de postos de saúde, que poderiam muito bem compor, junto com as políticas públicas municipais, na melhoria da prestação de serviços do Estado, do governo. O segundo chapéu do governo é o chapéu de regulador. O fomento do campo do empreendedorismo social no Brasil exige que uma série de legislações passem a atuar favorável nesse contexto. E aí eu gostaria de destacar uma legislação que no ano passado foi aprovada, que tem a ver com o investidor anjo, que é um ator super importante no fomento aos negócios de impacto. No ano passado foi aprovada uma legislação que, de uma certa forma, tirava o compromisso do investidor anjo, a responsabilidade do investidor anjo na performance financeira dos negócios. Então, se eventualmente o negócio vai à falência, o investidor anjo ele não é responsável e não coloca os seus bens em risco por conta dessa falência. O que está em risco é simplesmente o volume de recursos que ele aportou nesse negócio. E isso foi um estímulo muito forte para surgirem mais investidores anjos no Brasil e para que eles aportassem mais recursos no campo. Porque antes eles entravam como um sócio, né? Então eles respondiam juridicamente, né? Exatamente. Então tá aí a importância do Estado em olhar para o fomento, olhar como regulador no fomento da agenda de empreendedorismo social e finanças sociais no Brasil. E o terceiro chapéu do governo é o chapéu de fomentador de agendas estratégicas. Então, na medida que o governo entende que ter mais investidores anjos, fomentar o empreendedorismo social no Brasil, trabalhar uma agenda de avaliação de impacto é importante, ele passa a disseminar, a polinizar essas temáticas em diversos dos seus ministérios. Então, o Ministério da Indústria e Comércio, que tem uma agenda de fomentar o empreendedorismo, passa a ter um núcleo que vai olhar para o empreendedorismo de impacto. O Ministério da Educação, que tem diversas políticas públicas, passa a se atentar para a importância de olhar para a avaliação de impacto dentro dos seus programas. Então, o governo, principalmente o governo federal, atua como um fomentador de agendas estratégicas para desenvolvimento do campo. E aí a Força Tarefa teve uma conquista super importante no ano passado, que foi a assinatura de um acordo de cooperação junto com o MDIC, onde o MDIC passa a ser a interface oficial da Força Tarefa no governo federal. E tudo nos leva a crer que no médio prazo a gente consiga escrever e aprovar uma política nacional de finanças sociais. E aí os ministérios passam a ter uma agenda e um mandato específico dentro dessa temática, com recursos para fazer ações diretamente nesse campo. Então vai ser um super gol para o campo das finanças sociais e dos negócios de impacto. Vai ser talvez outro marco nesse cenário, né? Com certeza. E você me perguntou, Vitor, sobre as grandes empresas, como que elas podem atuar no campo. E a principal agenda da Força Tarefa em 2017 tem sido trazer grandes empresas para o debate, né? A gente sabe que as grandes empresas atuam no contexto social, incidem, né, sobre os problemas sociais de algumas formas diretas e indiretas. Então, quando ela paga salários, quando ela paga imposto, quando ela compra suprimentos, de uma certa forma, ela está fomentando a economia de um município ou do próprio país.
né? Quando a empresa investe em processos sustentáveis, ela está sim melhorando a forma como ela cuida do meio ambiente, como ela, né, ela olha para os seus eixos de social, financeiro e ambiental. Mas ainda assim existe um impacto grande, existe um espaço grande de fomentar uma cadeia de impacto dentro dessas grandes empresas. Então, temos estruturado diálogos com essas grandes corporações, pensando como que eles conseguem revisitar o seu processo de compras, o seu processo produtivo, o seu processo de RH, o seu processo de olhar para agendas estratégicas com uma lente de impacto. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, hoje em dia, grandes empresas têm investido cada vez mais em oferecer benefícios para os seus funcionários, né? E existem soluções de negócios de impacto que hoje em dia oferecem soluções para que esse funcionário tenha uma educação financeira mais qualificada, ou tenha um acesso melhor aos serviços de saúde, ou para que ele use os aplicativos de melhoria da educação para os seus filhos. Então, como que a empresa consegue comprar essas soluções de negócio de impacto e oferecer para os seus funcionários, né? Na perspectiva dos seus processos, como que as grandes empresas conseguem se apropriar das soluções que hoje estão sendo fomentadas por essas startups de impacto para melhorar a forma com que elas fazem a gestão da água, a gestão da energia, com que elas olham para a logística reversa. Porque essas soluções que estão sendo criadas pelas startups, elas só fazem sentido se elas conseguirem ser implementadas em escala. E as grandes empresas têm o papel de fato conhecer essas soluções e comprar essas soluções para melhorar o seu processo produtivo. Fora isso, existem diversas agendas estratégicas, temas macros, que dizem respeito às grandes empresas e elas estão, obviamente, estudando esses assuntos. Então, a Coca-Cola acabou de se posicionar fortemente com uma agenda de água, né? Você tem grandes empresas da área de infraestrutura que estão olhando o seu comprometimento com logística reversa. Você tem grandes empresas que estão olhando para energias renováveis. Então, a conexão dessas grandes empresas com as soluções das startups vai ser bom para os dois lados, porque, de um lado, para as startups de inovação, você consegue gerar um recurso que possibilite o crescimento contínuo, né, e a implementação dessas soluções. E para as grandes empresas você consegue atrelar rapidamente uma curva de inovação rápida com um parceiro altamente disruptivo e com um investimento relativamente baixo, dado o cenário que a gente tem observado que o recurso de pesquisa e desenvolvimento dessas grandes empresas, infelizmente, tem cada vez mais sendo enxuto. Diogo, eu acho que esse é o primeiro passo aí desse cenário. Acho que a gente ainda tem muito que caminhar. Se a gente for ficar conversando aqui, se deixar, eu já falo. E você tá um conhecedor profundo do tema. É quase que um dos pais da criança. Então, se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro. Eu vou convidar o pessoal a conhecer os links que a gente vai deixar aqui. Eu sei que você quer deixar um convite também, então faça a sua conclusão aí. Bom, a Força Tarefa de Finanças Sociais, Vitor, é um movimento, né, formado por organizações desse ecossistema. Então, tudo que eu contei sobre a produção de conteúdos, os espaços de discussão, né, tudo isso foi elaborado em parceria com organizações desse ecossistema. Então, o convite que eu queria deixar é para que empreendedores, investidores, grandes empresas, universidades, aceleradoras e incubadoras conheçam o movimento. Então, acessem o site da Força Tarefa, leiam a publicação com essas 15 recomendações, leiam um relatório de um ano pós-recomendações, onde nós listamos 55, acho, se não me engano, 58 avanços efetivos que o campo já fez em relação a essas recomendações e passam a fazer parte. Existe muito espaço ainda para
A gente está em pleno processo de convocação de mais atores para o campo. Então, entre em contato com a Força Tarefa, ou entre em contato com atores que já estão fazendo parte do movimento e entenda, de fato, como vocês podem nos ajudar a fomentar essa agenda, a reverberar esse assunto, a levar a agenda de impacto para outros atores que vocês entendam que sejam importantes para essa discussão. Que a gente ainda tem um caminho aí até 2020, né? Exato. 2020 é um horizonte, uma aspiração que a Força Tarefa construiu, mas já tivemos resultados de alto impacto no curto prazo e a gente sabe que para além de 2020 outras coisas e outros desafios aparecerão. Mas é bacana a gente ter esse horizonte dos próximos 3 anos, porque isso dá uma acelerada, um gás para todo o campo, para que a gente de fato consiga ter marcos importantes para celebrar. Diogo, queria agradecer sua participação. Acho que o papo foi fantástico. É muito legal ver essa evolução que a Força Tarefa tem tido nesse campo de finanças sociais. Eu só tenho a parabenizar não só você, mas todos os envolvidos na Força Tarefa, porque eu acho que isso é uma coisa que o nosso cenário brasileiro precisa e a gente vai aqui se dedicar para poder fomentar o máximo possível, né? Ok, Vitor, obrigado pelo convite, parabenizo vocês, o Instituto Sebium, pela iniciativa da Inova, muito interessante e de fato a gente precisa colocar esses assuntos na rua e conversar e descobrir o que não está funcionando para fazer melhor, porque de fato é uma agenda muito mobilizadora, com todo mundo que a gente conversa as pessoas querem fazer parte. Então, obrigado pela oportunidade de poder falar e contar essa história. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais. Até o próximo programa. Tchau, tchau.